Olá, minha querida, olá, meu querido. Eu começo mais uma exposição que tem como título Religiosidade e Mundo. Essa é mais uma exposição que eu classifico como uma exposição técnica, em que eu parto de uma maneira relativamente rigorosa do campo da sociologia da religião, como uma área que compõe o campo maior da ciência da religião. E não obstante esse aspecto técnico e também justamente por ele, eu já aviso que eu vou fazer várias omissões, elas não são conhecidas talvez para você, essas omissões não serão percebidas por você, mas caso algum especialista também tenha contato com esse conteúdo, então eu deixo registrado aqui que vou fazer omissões, vou fazer sínteses e vou direcionar o conteúdo para o que nos interessa. E o que eu aponto como uma coisa importante, como uma ideia importante nessa exposição, é a ideia de que a religiosidade define para o sujeito uma posição diante do mundo. Essa é a ideia principal que eu quero sustentar e demonstrar e exemplificar na exposição de hoje. E para continuar essa exposição, é importante repassar alguns conceitos que aparecem em algumas exposições que faço, que são importantes, que compõem as exposições que faço, né? E os dois conceitos principais que eu logo quero repassar são os conceitos que compõem o título da exposição: religiosidade e mundo. O conceito de religiosidade, ele diz respeito à experiência religiosa no indivíduo. Então, o indivíduo que adere a uma religião, ele adere com uma experiência psicoemocional própria, de acordo com essa religião, e para isso se dá o nome de religiosidade. Então, é a manifestação do que o senso comum chama de religião no indivíduo, sendo o conceito de religião reservado tanto para o aspecto institucional, ou seja, uma organização religiosa que se pode observar, ou seja, um dado objetivo da realidade, e religião também diz respeito a um campo cultural da vida humana, geralmente ocupado ou tipicamente ocupado com as questões de sentido da vida e sentido da existência. Então, hoje eu selecionei, né, o termo religiosidade porque eu estou apontando, que eu vou apontar, ou aponto justamente para o exercício da religião conforme a criação de indivíduos capazes de apresentar, de elaborar uma ideia justamente sobre a existência. Então, por isso que eu estou falando de religiosidade. Ou seja, é uma ideia de que existe uma religiosidade primitiva ou original que funda depois o que vai ser reconhecido como religiões. E o outro conceito importante é o conceito de mundo. Talvez pareça óbvio, né? Mas eu acho importante especificar o que se quer com a palavra mundo, né? Então, a palavra mundo, no contexto dessa exposição e de exposições que faço, diz respeito ao mundo cultural. Então, pouco importa pensar no mundo como a esfera terrestre, né? Mundo como planeta Terra. Não, isso não importa. Mundo é um ambiente em que o indivíduo se encontra, o ambiente que ele percebe que diz respeito às criações humanas. Então, o indivíduo cresce já sujeito às condições de família e depois ele passa a ter contato com instituições, com processos educacionais, com processos coercitivos, como o da lei, as regras sociais. Também tem contato com o mundo do mercado,
né? Ou seja, o mundo das aquisições, o mundo do dinheiro, tem contato com situações de subsistência, ter de trabalhar, ter uma casa, viver, tem contato com bens culturais. A religião é uma espécie de bem cultural, é, a intelectualidade, a criação intelectual, literária, as artes e etc. Então, tudo isso é mundo. Então, o mundo é, na verdade, esse ambiente cultural, esse ambiente social em que nós crescemos. E esse mundo é marcado por diversas atividades, como eu, de certa forma, já exemplifiquei. Com o esclarecimento desses dois conceitos, eu já estou, então, indicando que, para a religiosidade, o mundo é uma questão. O mundo normalmente é uma questão. Então, para ser mais rigoroso, depende do tipo de religiosidade. Mas a religiosidade que eu já indiquei hoje, que é uma religiosidade que é pensada, elaborada, criada e depois difundida por mentes especiais, que agora eu quero chamar de mentes de indivíduos carismáticos, né? Essa religiosidade, que, é importante dizer, como eu já indiquei também, que enseja o surgimento de grandes religiões, religiões chamadas de religiões mundiais ou religiões culturais, porque são religiões que marcam determinadas culturas e reúnem milhares de indivíduos em torno delas. Cristianismo, judaísmo, budismo, confucionismo, o islamismo, né, todas essas religiões, o cristianismo com as suas vertentes, todas essas religiões são chamadas de religiões mundiais ou de religiões culturais. Então elas surgiram, isso é possível identificar, surgiram a partir dessas mentes carismáticas ou dessas mentes proféticas. E para essas mentes, ou seja, para esses sujeitos, o mundo é uma questão. Só que o mundo é uma questão de diferentes maneiras. E isso também eu vou especificar. Então, postos esses dois conceitos, religiosidade e mundo, é possível então avançar para se considerar como isso traz implicações para o entendimento da relação entre esses dois termos, religiosidade e mundo. Eu sigo essa exposição considerando justamente isso que eu chamei dessa criação dessa mente carismática. E aí tem um ponto importante. Colocando diretamente e objetivamente a questão, trata-se da relação entre a religiosidade e a razão. Então, para que a religiosidade estabeleça uma relação com o mundo, ela vai se utilizar de faculdades racionais para isso. Como eu mencionei em outra exposição em que eu falo sobre a relação entre religião e verdade, a faculdade mental decisiva para a religiosidade, para a própria religião, para a religiosidade, é a faculdade da razão. Isso pode surpreender alguns, porque geralmente nós associamos razão à ciência, mas há uma diferença entre aquilo, a forma de mentalidade que prevalece na religião e a forma de mentalidade que prevalece na ciência. Na religião é a razão, na ciência é o intelecto. E por que essa diferença? Porque uma coisa como ocorre na ciência, conhecer a realidade objetiva, a fazer afirmações sobre a realidade, fazer inclusive deduções e induções sobre a realidade e inclusive poder realizar experimentos para comprovar essas afirmações e buscar também evidências para sustentar essas afirmações. O que faz isso, a faculdade mental que faz isso, ela se chama intelecto. Na verdade, ela se chama intelecto. Por quê? Porque há outras questões das quais a mente humana se ocupa,
que não são questões que podem ser investigadas de uma maneira sensível, por meio dos sentidos, por meio de uma maneira experimental, por meio de experimentos científicos, não pode ser matematizado e nem pode ser evidenciado, corroborado por evidências. Essas questões se chamam de questões últimas. E o que são questões últimas? Tratar de imortalidade ou mortalidade, tratar de liberdade, tratar até de justiça, tratar de Deus. Então essas questões elas não podem ser verificadas empiricamente, não se pode fazer experimentos para verificar. Então, e vale ainda dizer que apesar disso são questões das quais os homens não abrem mão, eles não abrem mão, não são questões das quais eles podem desistir, né? Elas não são prescindíveis. Então são questões importantes para a existência, porque justamente é diante do fato de existir e das dúvidas e angústias da existência que os homens pensam sobre essas coisas. Portanto, é uma outra faculdade mental, que não o intelecto, que se ocupa disso, que se chama razão. Então, o intelecto conhece e busca a verdade dos fatos, e a razão pensa e procura os significados para a existência. Então vamos lá. Com isso, eu estou separando o conceito de razão, assim descrito, razão como uma faculdade que funciona por meio de pensamentos e que busca significados para a existência. Eu estou separando essa categoria razão para dizer que a religiosidade elabora racionalismo para estabelecer uma relação com o mundo, para estabelecer uma posição diante do mundo. Essa é a ideia-chave. E esse racionalismo é um sistema, posso dizer, um sistema de ideias pelo qual alguma coisa é organizada. Então vamos lá. Primeiro, há 3 tipos de racionalismo. O racionalismo técnico-científico. Então vocês podem pensar em toda a tecnologia com a qual nós temos contato, em todo o conhecimento científico que nós sabemos que existe, porventura também já tivemos contato com ele. Isso, a organização desses conceitos, formando sistemas, estabelecendo teorias, estabelecendo um saber também, no caso da tecnologia, suficiente para intervir no mundo, tudo isso é um racionalismo técnico-científico. Então a palavra racionalismo, esse sufixo ismo, dá essa ideia de um sistema, né? Um sistema baseado numa razão que vai organizar a realidade por um critério, por uma direção técnico-científica. Primeiro tipo de racionalismo. O segundo tipo de racionalismo é o racionalismo ético-metafísico. E eu já digo diretamente, é o racionalismo típico das religiões. É o racionalismo típico que é vivenciado e portado, carregado pela religiosidade, por um indivíduo orientado religiosamente. É um racionalismo, portanto, que vai pensar uma realidade não sensível, metafísico, e vai pensar um comportamento ético vinculado a essa visão metafísica. Esse é o racionalismo ético-metafísico. Toda religião se baseia num racionalismo ético-metafísico. E o último racionalismo é o racionalismo prático. É um racionalismo mais prosaico, que diz respeito ao planejamento e às técnicas para se resolver problemas eventuais e problemas recorrentes da vida, para o que se planeja soluções e se aplica ações para essa resolução. Então é um racionalismo prático. Então, quando cada um de nós se ocupa em planejar, né, planejar a solução de um problema, estabelecendo aí um procedimento, verificando a necessidade de tanto de instrumentos quanto de uma logística, porventura, se for o caso para isso, para então atingir, alcançar uma solução, isso é um racionalismo prático. Ele está nas mais diversas situações da vida.
Tá bem? Então são 3 tipos de racionalismo. E o racionalismo que se destaca para o nosso tratamento é o racionalismo ético-metafísico. Há uma coisa muito importante quando se trata de racionalismo. Como, inclusive, essa distinção dos 3 racionalismos já pode dar a entender. Cada campo da sociedade é regido por regras próprias. Então, a ciência tem suas regras, né, de buscar a verdade dos fatos, por exemplo, por meio do intelecto, como eu disse. A religião, por sua vez, tem a sua regra própria, que é buscar um significado para a existência, por meio do pensamento, que tem como finalidade alcançar ou elaborar um significado. A economia, né, tem como regra fundamental a geração de riqueza, a geração de bens para suprir a vida material e também, em última instância, a vida biológica. A política tem como regra a organização da vida social como uma forma de gerar segurança e, obviamente, ordem também, e por aí vai. Poderia falar do direito, poderia falar das artes. Então, há diferentes instâncias sociais e cada uma tem sua regra própria, e muito importante, cada uma vai elaborar a sua forma de racionalismo também. E o que é importante nisso, que é a razão de eu fazer esse esclarecimento, é dizer que o que é racional para um campo social, o que é racional, por exemplo, para a ciência, faz com que a ciência veja uma outra ordem como irracional. Então vamos nos concentrar nessas duas que muito me interessam. A religião parte da sua concepção de racionalidade e vai olhar para a religião como sendo um sistema irracional. Então, esse tipo de diferença vai ocorrer entre essas ordens sociais, entre esses campos sociais, e isso pode levar, e na história ocorreu, nada raro, levar a tensões e conflitos entre essas ordens sociais. São histórias muito interessantes e quem sabe alguma oportunidade eu explore isso numa exposição também. Então, aí está posto. Então eu volto à ideia fundamental. A religiosidade elabora um racionalismo ético-metafísico para estabelecer uma posição diante do mundo. E aí se faz aí se esclarece, né, esse título, esse anúncio da exposição como Religiosidade e Mundo. E como então isso acontece? De que forma que esse racionalismo é elaborado? Para que o racionalismo ético-metafísico possa ser organizado de tal maneira a viabilizar uma postura diante do mundo, esse racionalismo ele é composto por categorias. E essas categorias, então, combinadas, misturadas em diferentes níveis, em diferentes intensidades, inclusive considerando a relação das categorias com aspectos sociais também, como grupos sociais ou camadas sociais, ou até mesmo classes sociais. Toda a combinação dessas categorias com variáveis sociais, elas vão, na verdade, essas combinações vão estabelecer a relação com o mundo. Dito de outra forma, o racionalismo organiza a relação entre homem, sagrado e mundo. Homem, sagrado e mundo. Então, a relação entre esses 3 elementos é organizada por essas categorias. Então, vamos lá, que categorias são essas? Então, a primeira categoria, uma das mais relevantes para se entender, né, o conjunto, é a categoria que diz respeito ao meio de salvação. Então, quando eu digo meio de salvação, eu já estou
introduzindo também uma qualidade que eu já vou explicar. Eu já anuncio que eu não falo à toa meio de salvação, mas eu explico já em alguns instantes. Então vamos pensar nesse meio de salvação. Como caracterizar esse meio de salvação? O meio de salvação diz respeito a duas atitudes da religiosidade. São duas atitudes básicas, e lembre-se que eu estou fazendo um tratamento que vai se relacionar a religiões culturais. Estou tratando de uma religiosidade que enseja religiões culturais. Então, essas duas atitudes principais são ascese e contemplação. E para explicar esses dois termos, eu explico por duas qualidades que também são fundamentais. A ascese é concebida como sendo uma disciplina ativa. Então, a ascese indica uma atividade. Então, uma ação disciplinada, uma ação organizada, inspirada, né, por uma visão de sagrado. Isso, então, é ascese. Então, quando você considera, né, um comportamento disciplinado, rígido, rigoroso, consistente, inclusive um comportamento capaz de se preservar até as últimas consequências, né? Então isso geralmente, essas características geralmente desenham, caracterizam, descrevem, indicam o que é ascese. Geralmente isso está mesmo no campo religioso. A outra atitude é a atitude da contemplação. E a qualidade da contemplação é a passividade. Então aquele que contempla, essa é a ideia-chave. Aquele que contempla, ele não se envolve em atividade. Ele justamente se retira da atividade para contemplar. Então essas duas características são importantes para então se pensar o que é o meio para a salvação, né? O meio para se atingir esse benefício que é a salvação. E se existe um meio de salvação, existe justamente o bem de salvação, né? Existe aquilo que se pretende alcançar com a salvação. E isso vai variar de religião para religião, mas diz respeito então à promessa. Eu não vou me deter muito nisso, porque não é o ponto determinante para a minha exposição, e eu acho que é facilmente compreensível. Alcançar a vida eterna, por exemplo, retornar à existência numa condição melhor, né? Ou jamais retornar por alcançar a libertação, alcançar o favor de Deus, a bem-aventurança. Há diferentes bens de salvação conforme as tradições religiosas. Então vamos para uma outra categoria. Falei de meio de salvação, falei de bem de salvação, e agora eu quero falar de uma condição psíquica, né? Da categoria da condição psíquica. Então, assim como a ascese e contemplação, existe duas condições psíquicas também básicas nos tipos diferentes de religiosidade. Uma é a sensação do indivíduo de que ele é um instrumento divino, ele é um instrumento na mão do sagrado, na mão de Deus, por exemplo. Então, a sensação de instrumento, isso é uma condição psíquica. E existe uma outra condição, que é a condição de ser um vaso, de ser um recipiente que recebe, então, a divindade dentro de si. É possível fazer relações justas de aproximação entre ascese e instrumento. Então, geralmente, aquele que pratica ascese, ele tem a sensação de ser um instrumento divino. E geralmente aquele que pratica, que assume a atitude de contemplação, ele tem a sensação de receber a divindade dentro dele.
né? E eu acho que isso vai ajudando a esclarecer a diferença entre esses dois termos. Vamos lá. Mais um elemento importante é a relação com o mundo. A relação com o mundo. Existem também duas relações básicas com o mundo. A relação de se aproximar do mundo e a relação de se afastar do mundo. Isso talvez soe abstrato, mas eu vou exemplificar isso melhor. Mas a ideia é justamente essa de que um determinado tipo de racionalismo ético-metafísico faz o indivíduo se envolver com as coisas do mundo, e um determinado tipo de racionalismo ético-metafísico faz o indivíduo se afastar das coisas do mundo. Tá bem? Então nós falamos de meio de salvação, nós falamos de caminho de salvação, falamos de condição psíquica, falamos de relação com o mundo, e a última categoria que vale ainda apontar é aquela categoria que diz respeito justamente às técnicas que vão ser utilizadas, né? É claro que numa situação de ascese, o indivíduo vai aplicar técnicas práticas. E numa situação de contemplação, o indivíduo pode aplicar técnicas, mas essas técnicas não são técnicas que vão dirigir a ação dele, porque ele justamente quer se afastar da ação. Então vamos lá. O que essas categorias combinadas podem significar? Antes de eu responder a essa pergunta, é importante, justamente nesse momento, esclarecer a ideia de salvação. Essa é uma ideia muito importante na história religiosa. E essa ideia vai justamente também dividir dois grandes tipos de racionalismo em relação ao mundo, de postura em relação ao mundo. Então eu quero também indicar de maneira específica que a postura em relação ao mundo é um tipo de racionalismo específico. Então o racionalismo ético-metafísico, ele assume uma forma específica de racionalismo que vai definir a postura em relação ao mundo. Então vamos lá. Para isso é importante a categoria de salvação. A ideia de salvação, dito de uma maneira simples, significa ser liberto de um sofrimento, ser liberto de uma angústia. E aí há os diversos objetos dos quais se quer ser salvo. Morte, superação da morte, é uma forma de salvação. Superação das condições severas da vida, ser salvo da escassez, por exemplo, da escassez material. Isso também é outro tipo de salvação. Ser salvo da doença é outro tipo de salvação também, né? Então há essa ideia de salvação que pode cumprir uma função muito específica e central em determinada tradição religiosa. Enquanto eu disse isso, eu pensei, por exemplo, no Buda diante de uma pessoa que estava velha, diante de uma pessoa doente e diante de um morto. Então é como se o budismo, né, aquilo que foi desenvolvido por Siddhartha Gautama e depois chamado de Buda, é como se ele tivesse se incomodado e pensado a salvação a partir desses três males, que ele simplifica como a salvação do sofrimento. Então, envelhecer, adoecer e morrer são sofrimentos para os quais se pode, né, teria ele pensado, se pode buscar uma salvação, né? No caso, por exemplo, da tradição cristã, a salvação é a salvação justamente da morte, né? E daí a ideia importante no cristianismo já, no Novo Testamento com Jesus e depois
com os apóstolos, né, com Paulo, por exemplo. Por isso a ideia de ressurreição. Então seria salvar da morte. Essa categoria de salvação ela é importante porque ela vai dividir dois grandes tipos de racionalismo. Então, quando há num racionalismo a ideia de salvação, isso gera uma postura de negação do mundo. Então, olha só, a ideia de salvação estabelece um juízo ou um significado de negação ou rejeição do mundo. E quando não há uma ideia de salvação, o juízo é um juízo que afirma o mundo. Ou seja, que aceita o mundo como ele é. E não estabelece um problema com o mundo. O racionalismo que surge aí, na afirmação do mundo, ou melhor, quando não há a ideia de salvação, é justamente o racionalismo de afirmação do mundo ou de adaptação ao mundo. Então, se eu afirmo o mundo, se eu assumo esse juízo, eu, então, organizo uma adaptação ao mundo. Esse é o racionalismo de adaptação ao mundo. Conforme um sociólogo da religião, o Max Weber, o confucionismo é um tipo de religiosidade e depois um tipo de religião cultural que afirma o mundo e então tem um racionalismo de adaptação ao mundo. Alguns criticaram Max Weber por essa afirmação, mas eu estou apenas apresentando essa visão dele. Né? Então, como ele via o confucionismo como sendo uma religião ritualística, né? E que não tinha, especialmente por isso, e que não tinha uma ideia de salvação e não queria salvar de nada, né? De uma maneira sistemática. Então essa ideia de salvação ali não era central, então ele tinha um juízo de afirmação do mundo e o racionalismo de se adaptar ao mundo. Né? O mundo como está, então qual é a melhor atitude que eu vou assumir no mundo como ele é, conforme os rituais que significam algo bom. E tem então todo aquele grande conjunto de religiões que partem de uma ideia de salvação, que negam o mundo. E aí, justamente, neste momento, eu faço referência àquelas categorias. De que forma o mundo pode ser negado? O mundo pode ser negado tanto por uma atitude em que eu me aproximo do mundo, quanto por uma postura pela qual eu me afasto do mundo. Notem, né, que a negação ela não é definida pelo afastamento. A negação é uma qualidade, é um significado que se atribui para o mundo. Né? Vamos colocar isso numa linguagem prosaica, é como se estivesse sendo dito, há um problema com o mundo. Isso apenas é a negação ou a rejeição do mundo. O mundo como ele não é bom. Isso é a negação do mundo. Com o juízo de que o mundo não é bom, eu posso me aproximar dele para interferir nele. Né? Então, por isso que negação não é se afastar. Com o juízo de que o mundo não é bom, eu posso me aproximar dele para intervir nele, ou eu posso me afastar dele justamente numa forma de também rejeitá-lo. Eu posso rejeitar por interferir, por querer transformá-lo, e eu posso me afastar do mundo simplesmente para não ter contato com esse mundo que não é bom. E essa aproximação do mundo, ou esse afastamento do mundo, as duas direções, elas podem ser feitas por meio de ascese e contemplação. Então eu posso me aproximar do mundo por ascese, por atividade, eu posso me aproximar do mundo por contemplação, por passividade.
eu posso me afastar do mundo por ascese, por atividade, eu posso me afastar do mundo por contemplação, por passividade. Eu posso me aproximar do mundo com o sentimento de que eu sou um instrumento ou com o sentimento de que eu sou um vaso, de que eu sou um recipiente do divino. Eu posso me afastar do mundo com o sentimento de que eu sou um instrumento, eu posso me afastar do mundo com o sentimento de que eu sou um recipiente divino. Então essas são as categorias. Esse é o esqueleto conceitual, a estrutura conceitual que então define tipologias de religiosidade, tipos de religiosidade. E esses tipos de religiosidade são definidos justamente conforme uma forma de racionalismo. Então eu disse que no caso do confucionismo, há o racionalismo de adaptação ao mundo. Quando eu penso numa religião de salvação que rejeita e nega o mundo, numa religião de salvação que se aproxima do mundo por meio da ascese, por meio da atividade, e nela o indivíduo tem a sensação de que ele é um instrumento, eu penso, nesse caso, historicamente falando, né, numa religião cultural que teve efeito histórico, eu penso justamente no protestantismo puritano. É o protestantismo puritano que se desenvolve na Europa, especialmente a partir de Calvino, que depois se desenvolve também pouco na França, muito na Holanda, depois na Inglaterra, e é a forma de protestantismo que vai para os Estados Unidos. E observe, esse protestantismo, ainda na Suíça, justamente pelas mãos de Calvino, esse protestantismo estabeleceu um sistema teocrático. Calvino foi um prefeito de Genebra, então ele passou a gerir a cidade a partir de suas ideias protestantes calvinistas. E os puritanos, na Holanda, na Inglaterra, e os puritanos que vão para os Estados Unidos, eles também, especialmente no caso dos Estados Unidos, eles colonizam, né, aquilo que depois é chamado de Nova Inglaterra, eles colonizam a Nova Inglaterra conforme as suas convicções religiosas. Então, isso é um exemplo, né, de uma enorme força de intervenção no mundo. E esse racionalismo do protestantismo é chamado de racionalismo de dominação do mundo. Então o mundo é dominado por essa forma de racionalismo ético-metafísico que procura se aproximar do mundo, de um mundo problemático, para interferir no mundo. Então eu creio que, né, com esse exemplo histórico, esses conceitos, essa tipologia técnica, já ganhe carne e ganhe mais realidade para você. Vamos tomar um outro exemplo, distante desse exemplo do protestantismo. Vamos agora considerar uma religião de salvação que, ao contrário do protestantismo, uma religião de salvação que se afasta do mundo. Ela rejeita o mundo, nega o mundo, se afasta do mundo, e se afasta do mundo assumindo uma atitude de contemplação, uma atitude passiva. E nessa atitude de contemplação passiva, a sensação do indivíduo é uma sensação de que ele é um vaso, de que ele é um recipiente do divino. Então a religião que melhor representou essas características é justamente o budismo. Então o budismo, com a sua forma especialmente de meditação, né, como uma maneira, como uma técnica, né, de afastamento do mundo, de afastamento das atividades, né, para ter a experiência, né, buscando a experiência da iluminação, foi o que teve Buda. Então a religião budista, de uma maneira muito consistente,
mostra esse racionalismo, né, de afastamento do mundo, que então, por meio da contemplação, da atitude passiva, que então se chama de um racionalismo de fuga do mundo. Então, esses dois exemplos, que são os dois exemplos que eu destaco, eu destaco justamente porque são dois exemplos que estão que fazem uma contraposição. E por isso eles, de certa forma, se esclarecem, né? Então, no caso, há um racionalismo de dominação do mundo, que é uma forma de ir para o mundo interferindo nas coisas do mundo, instrumentalizando aspectos do mundo para se alcançar essa salvação. Os protestantes se tornaram muito conhecidos, né, por gerarem riqueza por meio do trabalho e da economia, e isso tinha para eles um significado sagrado. Então eles com isso fizeram uma intervenção no mundo, racionalismo de dominação do mundo. E do outro lado, há esse racionalismo de fuga do mundo, de afastamento do mundo de uma forma passiva. Eu vou me deter apenas nesses dois exemplos, justamente para não avolumar essa exposição, né, na minha intenção de fazer uma exposição mais sintética. Isso faz parte das omissões que eu estou fazendo, né? Mas estou então mostrando que numa tipologia de religiões nós temos, eu destaquei três, né? Eu destaquei uma religiosidade, melhor falar assim, né? Religiosidade para pensar o sujeito que pensou essa forma de experiência com o sagrado, né? Então, uma religiosidade de um virtuose, né? de um indivíduo talentoso. Então, primeiro, essa religiosidade é a religiosidade de afirmação do mundo, que tem um racionalismo de adaptação ao mundo, que é o confucionismo. E, de outro lado, eu apresento dois outros tipos que compõem uma religião de salvação. E, num primeiro caso, trata-se de uma religiosidade que vai sustentar um racionalismo de dominação do mundo, com aquelas características de ser uma religiosidade de salvação, que nega o mundo, que se aproxima do mundo e que assume atividade. E, de outro lado, né, o terceiro tipo, a religiosidade de salvação, que, portanto, nega o mundo, mas se afasta do mundo, assumindo uma atitude de contemplação e de passividade, compondo, portanto, nessa combinação, um racionalismo de fuga do mundo. Então, no primeiro caso, o protestantismo ascético, ou protestantismo puritano, e no segundo caso, o budismo. Né? Então, são os três tipos de religiosidade que eu apresento. E qual o significado disso para a espiritualidade? O que a espiritualidade tem a ver com esses tipos de religiosidade? Eu lembro, né, que com espiritualidade, ou informo, né, a quem não conhece isso, que espiritualidade designa formas de ligação com alguma coisa que vai além, que transcende o eu, o ego. Então, ligação com o sagrado, ligação com um aspecto de autoconhecimento dentro de si, e esse autoconhecimento é uma forma de ir além de si mesmo, né? Ligação com o outro e ligação com a natureza ou o cosmos. Né? Há esses tipos de perspectivas de espiritualidade. Mas, dentre esse tipo de concepção de espiritualidade, eu destaco aquela que tem como ideia primordial a ligação com o outro. E essa espiritualidade é aquela espiritualidade que, do ponto de vista histórico, foi elaborada na era axial pelos sábios axiais, justamente representados por essas religiosidades
de virtuose. Então, isso pode ser identificado pelos nomes de Confúcio, de profetas veterotestamentários, de Jeremias, de Oséias, de Isaías, por exemplo. Isso pode ser identificado também por figuras menos conhecidas por nós, como Zoroastro também, né? Então, essas são as figuras, os sábios axiais que iniciam essas grandes religiões, cujo ensinamento, cujas ideias são recuperados mais à frente por outras figuras que iniciam novos processos de religiosidade e de religião. Jesus, por exemplo, Maomé, por exemplo. Jesus inaugurando o cristianismo, especialmente depois pela ação de Paulo, do apóstolo Paulo, e Maomé, que então enseja o surgimento do islamismo. Então, essa religiosidade, essa espiritualidade axial está vinculada a essa religiosidade dessa era axial que traz esses indivíduos criadores, que apresenta esses indivíduos criadores. Então, novamente, o que essa espiritualidade tem a ver com esses tipos de religiosidade? Então, aí tem duas ideias importantes. Primeiro, a espiritualidade, significando essa ligação, a espiritualidade é um elemento mais abstrato, é um elemento mais geral em comparação com a religiosidade. Então, a espiritualidade aponta para um tipo de ligação. A religiosidade é a vivência concreta, a vivência específica dessa espiritualidade. Então, além dessa colocação, né, de uma noção mais geral, mais abstrata, de uma noção mais concreta e específica, o que eu quero dizer é que a espiritualidade, ela não se sustenta abstratamente. A espiritualidade, ela precisa, justamente para ela ser uma experiência real, uma experiência concreta, ela precisa ganhar uma forma. Ela precisa ganhar uma forma concreta, uma forma objetiva, por meio da religiosidade. E, por isso, todos esses tipos de religiosidade que eu exemplifiquei e outros que eu também não mencionei, ou os diferentes tipos de racionalismo religioso, são formas históricas, formas concretas de a espiritualidade acontecer. Em outras palavras, é como se eu então quisesse dizer que a espiritualidade, ela não ocorre como um sentimento puramente. A religiosidade, pensando nessa forma axial de espiritualidade, ela ocorre dentro de uma forma organizada, por meio então dessa noção de racionalismo, baseada numa ideia de sagrado, muito importante, baseado numa ideia ética, e então ela vai ocorrer por meio de uma ação, ou por meio de ações, dentro de um sistema de ação. Então é como se eu também estivesse dizendo, bem, se você tem interesse em realizar a sua espiritualidade, para que isso seja uma realização, isso precisa ocorrer por meio de um racionalismo que vai também definir a sua posição no mundo, a sua atitude no mundo, ou a sua forma de se relacionar com o mundo. Ou é uma religiosidade que vai te fazer se aproximar do mundo e agir no mundo, ou é uma religiosidade que vai te fazer se afastar do mundo e assumir uma atitude mais passiva, mesmo que por meio dela você pretenda se ligar com o outro. E aí eu termino justamente explicando um pouco melhor isso. Então essa espiritualidade, ela pode ocorrer
por exemplo, numa forma caritativa. Então eu me preocupo em ir lá fazer bem às pessoas. Então eu tenho aí uma ação e eu ajo, eu intervenho no mundo. Mas essa espiritualidade também pode ocorrer no meu afastamento do mundo, e nesse meu afastamento eu vou, por exemplo, dedicar minha vida a tanto sentir, né, vivenciar esse sagrado em mim, né, essa espécie de divindade em mim, mas eu também vou me dedicar a orar pelo mundo. Eu vou me dedicar a interceder pelo mundo, pela transformação do mundo. É uma forma, tanto num caso quanto no outro, é uma forma de, por meio de uma espiritualidade empática, são duas formas de se ocupar com o outro. Né? São duas formas distintas de se ocupar com o outro e, é claro, culturalmente falando, duas formas válidas. Então, nesse ponto, eu espero que aquilo que foi anunciado como uma relação entre a religiosidade e o mundo tenha ficado claro, né, indicando, né, que, sobretudo pela indicação de que a espiritualidade ela vai ocorrer por uma forma racional ou racionalizada de religiosidade que coloca o sujeito numa posição diante do mundo. Então, eu espero que isso tenha sido claro, que isso tenha sido útil para você. E, neste momento, eu me coloco à disposição para ouvir algum comentário, para receber alguma pergunta, para responder alguma pergunta que você possa ou queira fazer nesse momento. Tá bem? E enquanto eu aguardo, né, eu indico, né, que vale a pena, né, observar as diferentes religiões e ter esse olhar, né, qual é o tipo de relação com o mundo que essa religião estimula, que essa religião indica, que essa religião define para mim. Né? No nível mais superficial, mais objetivo, né, a gente pode olhar as religiões acontecendo e vendo, né? Poxa, essa religião se envolve mais com elementos econômicos, se envolve mais com coisas políticas, ou não, essa religião, esses adeptos, esses religiosos se afastam, né, dessas coisas, né, se afastam de política, se afastam de economia, se afastam de arte, por exemplo, e por meio disso a gente pode ir entendendo qual é o tipo de racionalismo que está sendo praticado ali. Então tá bem, sem manifestações, né, até esse momento. Eu encerro essa exposição, agradeço a atenção de vocês, e me coloco disponível para qualquer momento receber algum tipo de consideração de vocês. É sempre um prazer, e aproveito para dizer que amanhã também eu faço mais uma live, na qual eu vou falar sobre espiritualidade como arte. Né? Esse é o tema de amanhã. Então amanhã a live acontece, uma novidade, acontece às 10 da manhã, e vai ser um prazer, então, estar em contato novamente com você. Então, até a próxima exposição. Obrigado. Até a próxima.